viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o André Castilho e o primeiro quadrinho que eu lembro que eu li foi Tio Patinhas. Muito bom, da Disney, publicado na época, era pela editora Abril, porque a Mônica era publicada pela editora Globo. Meu Deus do céu. Sou o Carlos Pelerran, primeiro quadrinho que eu li. Eu nem sei qual foi, sei lá, Esmilinguido. A primeira coisa que eu li na vida. Moda amarela. Ai. Eu sou o Felipe Vieira e o primeiro quadrinho que eu vi, pra não dizer que foi Turma da Mônica, que praticamente é um padrão, foi, não vou dizer que é HQ, né? Mas a Recreio, na época, sempre lançava uma historinha mediante os produtos que ela lançava. Então, como eu acompanhei muita coisa da Recreio, eu ainda tenho essas coleções da Recreio, meu primo também, a gente cresceu junto, foi a época que eu assisti, já li muita coisa, mas... E qual era a história? Cara, na época eu tava lançando Eletronics, né? Que as Eletronics viravam robô. Depois lançaram várias outras coisas. Teve eletrodoméstico. Essa do eletrodoméstico eu peguei, essa é boa. Cara, eu ainda tenho a do Dinossauros, ainda tenho a do Totem. A geladeira era o peito do Megazord. Isso, velho. Nossa, muito bom. Olá a todos, meu nome é Marcos Oliveira e o meu primeiro quadrinho foi Mickey Mouse. Eu só não me recordo o nome da história, mas era aquela história que ele é um mago, enfeitiça lá os objetos para poder fazer a faxina na casa e tal. Fantasia. Fantasia, isso aí mesmo. Eu lembro que tinha, não sei se vocês lembram, quando tinha aqueles vendedores de livros de escola, aí eles iam vender uma enciclopédia, né? E aí nessa enciclopédia veio a coletânea da Disney, e aí o primeiro quadrinho era esse daí. Muito bom. Então hoje nós vamos conversar sobre quadrinhos com um quadrinista. Já fizemos na primeira temporada, a gente falou sobre paixão por quadrinhos com Sam e Claire Gonçalves, e hoje temos outro quadrinista aqui com a gente, que é o Marcos Oliveira, que vai falar um pouco sobre seu trabalho, vai falar um pouco sobre o ser quadrinista, né? As dificuldades de ser quadrinista no Brasil e principalmente de você trabalhar com alguns públicos específicos. Então vamos falar aqui com o Marcos Oliveiras no Viajando por Terras Distantes de hoje, mas para começar eu quero que cada um aqui conte mais a respeito aí da sua história com quadrinhos. Carlos, eu gostei do que o Felipe falou. O seu primeiro contato com quadrinhos foi na revista Recreio, Felipe. Que interessante isso. Cara, assim, meu primo, ele tinha muitas coleções porque meu tio dava pra ele. Tem até umas histórias meio não legais, assim, pessoal, porque ele tinha causas de racismo comigo, né? Então, assim, muitas das coisas do meu primo, ele não deixava eu ter acesso. Isso, velho. E meu primo, a gente cresceu junto porque tinha 2 meses de diferença. Então, praticamente tudo de anime, jogos, sei lá, tudo isso a gente fez junto, né? Por mais que às vezes o pai dele fazia essas coisas que eu só vou descobrir depois de velho, né? Então, assim, Recreio, ele começou com essas coleções, o pai dele dava pra ele. Depois de um tempo, eu tive uma condição melhor, até com minha mãe, e comecei a comprar minhas próprias revistas e tive outras coleções. Com ele, velho, foi o primeiro contato de tudo. Na época, a Abril lançava as Recreios e sempre falavam sobre alguns jogos que estavam lançando. Então, tudo que tinha de novidade sobre jogos, sobre história, sobre HQ, sobre cinema, eu sabia pela Recreio. Na época, a televisão não mostrava quase nada, a não ser os filmes de catálogo repetidos, né? E locadora, etc e tal. Então, assim, foi as primeiras revistas que eu peguei. Teve outras que ele ganhou também, da Turma da Mônica, mas já foi um pouco mais pra frente. Recreio sempre foi as primeiras coisas que a gente teve contato, assim. O dia que eu mais li quadrinho foi ontem, que você me emprestou o quadrinho do Sam e Claire pra ler. Saiu um grande fã dessa arte, né? Conhecedor. Cara, eu nunca fui muito fã de quadrinho, mas por muitas questões. Primeiro, que eu sou pobre. Só você que é rico. Não, não, senhor. Não, da manjedoura dourada. Não, ia na Comic House, ele ia e trocava. Sabe onde eu ia? Na Gibiteca Municipal de São Bernardo do Campo. Era lá que eu ia, lá que tinha quadrinhos. E eu li, até falei no Sandman, eu tive contato com o Sandman lendo lá na Gibiteca Municipal. Quando eu nasci, essas coisas já tinham morrido já. Biblioteca, Gibiteca, isso aí já ficou... Eu acho que tem até hoje, viu? É que vai 3 pessoas. Mas aqui tem menos, eu acho. Que menos o quê, rapaz? Olha o respeito aqui com o quadrinista, que o profissional aqui com a gente. Calma. Da minha história, não tô questionando o trabalho do cara. Calma lá, velho.
Cara, Fortaleza, eu só vi uma gibiteca na minha vida, só pra vocês terem noção. Eu não sei se é porque é algo não tão valorizado assim, mas o que era comum, pelo menos acredito que também por experiência própria, é banca de revista. Isso eu posso ligar no ti. Eu ia pras bancas para ler e não comprava. E aí a galera ficava indignada, mas tinha algumas bancas que eu era o famoso amiguinho da fulana de tal. Famosa tigrada, né? Banca. Você foi responsável pelos quadrinhos virem embalados. Exatamente. A culpa foi minha. É um moleque Nossa, lá que tá lendo tudo. Tigrada mesmo. Então, onde eu tinha, tipo, primos ou tios que tinham coleções de quadrinhos, hoje meu cunhado gosta muito, ele é nerdão nesse sentido, assim, então na casa dele, minha irmã lê bastante, mas tem uma área que é só quadrinhos, que é só ele, assim, principalmente DC, ele é fãzão. Mas nunca me pegou muito os quadrinhos, até porque criança brasileira não é muito fã de leitura, e o adulto parece a criança, então não era muito de ler. Mas eu gostava dos desenhos inspirados nos quadrinhos, achava muito bom, mas eu não tive tanto contato. Até porque, igual o Felipe falou, até tinha nas bancas, também dava uma tigrada lá, roubava, dava uma lida e devolvia, mas sempre me pegou mais anime, sempre foi mais forte lá em casa isso. Então, quando tinha um trocado, eu comprava um mangá, não comprava quadrinho. Então, acho que foi muito Não, por isso. então, mas aí que tá o negócio. Mangá é quadrinho. É. Mangá é quadrinho, mas mangá é quadrinho oriental, é quadrinho japonês. Mas é história em quadrinhos. Aí eu li tudo que dava pra ler na infância. Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, até Sakura. Até Sakura. Não, Minha irmã tinha, Ei, tava lá, Sakura você é acha que eu muito vou... bom, velho. Ei, Sakura Tinha é um muito bom. Video Girl Eye, ela tinha uns mangá de menina lá, falei, é o que tem. A porcaria do Show Evangelion. Show Que mais? Que heresia. Não, mentira, era muito bom o É mangá. muito bom. Cara, muitos mangás, assim, desses animes clássicos mais antigos que a gente já falou no outro episódio, da década de 90 pra trás, eu li todos, assim, ela tinha a coleção de tudo. Até eu também ter casos da gente trocar por binóculo, por cartinha, mas ela tinha várias coleções, e aí era rato de Anime Friends, ia lá, achava volume 1, volume 2, então ela tinha completinha essas edições, e aí eu li bastante. Ô, Marcos, mangá é história em quadrinhos, certo? Sim, na verdade o mangá, ele que começou, né, a história em quadrinhos. Veio antes o mangá do que veio as histórias em quadrinhos, o mangá antes das graphic novel, né, que são os quadrinhos. Então é a cultura oriental que veio com essa ideia de uma novela em história em quadrinhos, né. Primeiro veio o mangá, depois veio sim os comics, né, que são as graphic novel. Então vocês são hipster, eu que lia o Raiz. Não, então, é porque assim, a história em quadrinhos, na verdade, o pessoal considera que história em quadrinhos você tem, de certa forma, as pinturas rupestres eram histórias em picture, né, em imagens, Aí né? foi longe, hein? Pintura rupestre. Aí... Ué, o cara contava uma história com imagem, ele falava como ele matou um mamute, então isso daí. Aí depois você tem, quando você pega os vitrais das igrejas medievais antigas, ou os mosaicos gregos, e outras gravuras, você tem gravuras com legendas da China, no Japão, em outros lugares, que são maneiras de contar história, os vasos dos antigos povos, você tem o portão de Ishtar, que ficava lá na antiga Babilônia. Quando você estava entrando lá na Babilônia, você via imagens que remetiam às histórias dos babilônios até chegar lá. Então, eram maneiras de contar a história com imagens. Aí no século XIX você tem algumas experimentações, inclusive um brasileiro que na verdade ele nasceu na Itália, mas era radicado no Brasil desde os 16 anos, Brasileiro italiano. Angelo Agostini, ítalo-brasileiro a gente pode chamar, Angelo Agostini, que é um precursor dos quadrinhos, década de 1860 ele já começou a publicar coisa, mas o primeiro quadrinho considerado quadrinho é o Yellow Kid, publicado nos Estados Unidos, mais ou menos no formato que a gente tem hoje, aí com os balões tal, e aí começou a indústria tal. O Japão já tinha uma tradição aí de imagens, né, de produção de imagens, e aí entrou forte. A gente falou um pouco da história, na história dos animes, falou um pouco dos mangás também. O primeiro quadrinho tem aquela qualidade do primeiro anime também? Cara, começo do século XX, né? Mas tem coisas muito bem feitas, inclusive no Brasil, tem um quadrinho aí, o pessoal citou num outro podcast especializado em quadrinhos, o cara faz ele criou uma fonte, não sei se o Marcos já viu isso, com um varal.
As roupas formam as letras, Nossa. é muito louco. E isso brasileiro. Então o Brasil tem uma tradição de quadrinhos muito grande. Mas falando sobre o relato pessoal, eu sempre gostei de quadrinhos. Os primeiros quadrinhos que eu li, e eu lia bastante, era Turma da Mônica, Tio Patinhas, como eu já falei, normalmente pegando em aeroporto, que tinha aqueles furinhos. Passava no aeroporto pra buscar missionário, que eu sou evangélico, né? Meu pai, pastor. Aí pegava lá os quadrinhos com os furinhos, meu pai trazia e a gente Andava de devorava, avião né? e lia Tio Patinhas, né? Eu recebi, eu ganhei algumas revistas de super-herói doadas por um primo que assinava. Então, ganhei algumas coisinhas. Mas, fora isso, também não tinha dinheiro pra comprar. E depois eu cheguei a comprar uma ou outra coisa, mas foi bem pouco. Eu tenho a graphic novel do Astronauta, eu tenho o E3, que é muito legal. E hoje consumo mais online numa plataforma aí. Mas eu sempre gostei, sempre achei legal. Marcos, você também sempre... Foi os quadrinhos que te influenciaram a ser um ilustrador, a ser um quadrinista? Assim, sem sombra de dúvida, né? A vontade... Na verdade, assim, eu sempre gostei de desenhar. Eu venho de uma família que gosta do desenho. Meu pai desenha bastante. Faz bons anos já que ele não desenha, mas ele curtia fazer uns desenhos. Minha mãe também. Minha mãe já vinha na arte ali realista e tal, lápis 6B, ficar espumando com o dedo, né? Então ela gostava desse tipo de arte. Aí eu tinha um tio também que gostava mais da arte comics, né? E aí ele era da época do clássico lá do Wolverine, e esse desenho me marcou muito, assim, porque ele tinha feito um desenho do Wolverine com um dos pés em cima de uma lápide do cemitério. Nossa, e aí tava lá a data do nascimento do Wolverine e a morte dele, e ele com um charutão assim, né? Típico daqueles dos anos 80 aí, né? Do Wolverine. E aí esse desenho do meu tio, na verdade, me incentivou. E aí meu tio tinha um quarto, na parede ele pintava os heróis, né? E assim, eu já vim dessa vontade de desenhar. E quando eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, eu também fui típico da pessoa que frequentou banca de jornal, né? Uhum. Tanto que eu sempre fui nerd desde pequeno. É que na minha época, ser nerd era perseguido. Então teve um tempo da minha juventude que eu guardei esse lado nerd, né? Aí eu tive um problema aí de pessoal, eu me envolvi com drogas e tal, e aí eu não podia ser nerd, né? Eu tinha que ser o marginal, né? Estou muito do nerd. Mas essa vontade de fazer quadrinho, quando eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, um pouco mais, uns 9 anos de idade, uma escola que eu estudava, era 2 quarteirão para trás de casa, tinha uma banca no meio do caminho, e aí eu parava lá para comprar os Big. Não sei se vocês lembram desse chiclete Big, que era massa, 10 centavos na minha época. Quem não chegasse na escola sem Big, velho, não tava na escola. E aí teve uma época que veio, que nas figurinhas era um parceria com a Looney Tunes, e vinha lá os personagens, né? Então eu pegava, desenhava o personagem da figurinha num A4 e tal. Isso foi chamando a atenção da mulher da banca, ela que me incentivou, né? Assim, depois de anos, as frases que ela me falava na infância que veio ressoar de novo no meu coração. Ela, não, você tem que desenhar profissionalmente e tal. E aí eu comprava aquelas revistas Detonado, né? Sim. Porque não tinha YouTube para você passar as fases de jogos. Zerar Final Fantasy. Eu era mais Mortal Kombat, que era para poder dar todos os fatalities. Aí eu comprava aquela revista de Detonado, que eu acho, se eu não estiver enganado, ela chamava Detonado, né? Eu não tinha me uma recordo. que era Detonado mesmo. Sim. Então, e aí eu comprava ela, e aí o meu primeiro contato assim, com história em quadrinhos foi, né, o gostar de desenhar, e aí pegar um dos meus personagens preferidos, que era o Reptile, né, e aí eu comecei a fazer umas histórias em quadrinhos do Reptile em Mortal Kombat, né? Então eu comecei a criar algumas histórias e aquilo me incentivou nos quadrinhos. Daí depois houve um envolvimento com drogas e tal, eu fiquei afastado muitos anos de ilustração, e aí foi onde que Deus me chamou de novo para os quadrinhos, e aí foi até um testemunho isso, assim, né? Uma história que eu tive, né? Vou resumir bem rapidamente. Eu acordei no meio da madrugada,
no chão. Eu até falo assim que Deus me deu um chute de Esparta da cama, né? Porque eu acordei no chão sem entender nada, né? E aí eu tendo algumas visões de um dos meus personagens que eu comecei a desenhar lá em 2012. E aí eu comecei a ver histórias em quadrinhos, né? Então tudo que eu começava a ver as histórias em quadrinhos, e assim, foi acendendo de novo a vontade de voltar a desenhar. E aí foi onde que lá em 2012 eu coloquei um propósito dos desenhos tomarem algumas formas para mim, né? Antes disso eu já estava voltando a desenhar, já tinha feito alguns quadrinhos que eu não publiquei, nem dei sequência, porque não estava dentro do propósito que eu estava buscando como artista. Mas em 2012 isso se concretizou, que foi aonde eu comecei a produzir meu primeiro quadrinho, que se chama Guerra dos Reinos. E aí hoje eu tô aí com 36 quadrinhos produzidos e 34 lançados. Você que não sabe fazer nem boneco de palito. Não sei mesmo, cara. Eu admiro pessoas como o Marcos, cara. Não faço ideia. Aliás, teve um menino chamado Vinícius. Você tem que conhecer esse daí, Marcos. O menino tem a idade do meu filho. Meu filho que nem eu, mal palitinho sabe fazer. Aí eu tava lá, vi o menino desenhando e tal. Saiu até no Instagram da minha igreja. Vi o menino desenhando. De repente, uma mulher da igreja chama junto com a mãe dele e fala: André, olha o que ele desenhou. Era eu. Ele fez um retrato de mim, cara. Eu fiquei olhando aquilo, cara, e fez um retrato muito bom, inclusive. O menino então manda tem que desenhar bem mesmo. Tem que desenhar. O cara tem que manjar. Agora, o que eu acho mais impressionante é que quadrinista de verdade é que nem o Marcos, né? Que o personagem preferido dele era um personagem secreto, que era o Réptil. Não é qualquer um. Não, e de verdade que ele mascarra Big, né? Esse cara que é boy aí, isso é a raiz. Tinha dinheiro pra comprar Babalu. Nós que era pobre, e colocava um na boca a cada 5 minutos, porque ficava com um chiclete com gosto de nada. Pegava R$1 pra comprar 10 pães, comprava 3, falava que subiu o dinheiro do pão e gastava o resto em chiclete. É isso aí. E depois comprava aquela balinha lá de amendoim. Bom, pessoal, esse programa aqui a gente vai conversar mais com o Marcos. Ele falou assim, contei minha história resumida, mas eu não quero resumida. Pode ser que em outro programa a gente fale mais um pouco, mas eu queria que o Marcos falasse sobre esse lado dele querer se tornar um profissional, um ilustrador profissional, né? Que no Brasil é difícil aqueles que conseguem sobreviver de quadrinhos. O cara acaba usando a ilustração dele em diversas áreas. Agora eu queria que o Marcos falasse um pouco. Ele teve uma época que ele se afastou dos quadrinhos e coincidiu, pelo jeito, com o afastamento com um caminho diferente de espiritualidade, podemos dizer assim. E aí parece que coincide o seu retorno à espiritualidade cristã com o retorno aos quadrinhos, certo, Marcos? Mas você tinha o desejo desde criança de ser ilustrador profissional? Como que foi esse seu retorno a se tornar ilustrador profissional? Bom, vamos lá. De pequeno eu não tinha algo na mente. Pra falar a verdade, quando eu era pequeno eu queria ser policial, né? Nossa! E aí eu acabei virando bandido. O cara zerou o polícia e ladrão, né, mano? Mas quando eu era pequeno eu queria ser policial. Essa era a minha vontade. E a ilustração, na verdade, ela veio num período da minha vida para sair da religiosidade e entrar, me firmar na minha verdadeira fé. Não sei se eu posso dizer dessa forma, mas foi nesse momento. Porque assim, os quadrinhos, eu tinha ilustrações lá atrás, tinha vontade de fazer alguns quadrinhos, mas o quadrinho veio depois de um dia que eu tive um acidente, né? Eu tive um acidente de carro, meu carro capotou 4 vezes na Anhanguera, não tinha seguro, velho, não tinha nada. E aí, assim, eu saí ileso, sem nenhum arranhão, né, de dentro do carro. Eu lembro quando minha esposa tava num dia chuvoso, quando eu avisei ela pegou carona com alguém e foi atrás aonde eu tava, né? Uhum. Ela passou na minha frente, assim, e não me reconheceu. Ela achou que eu tava dentro dos destroços do carro. Nossa. Porque o carro ficou
deu perca total no meu carro, né? E ela foi me procurar dentro do carro, aí eu falei assim, amor, tô aqui, né? Aí ela voltou e me abraçou, mas ela passou por mim, porque quem via era irreconhecível o acidente. E aí naquele período, como eu falei assim, é bem resumida a minha história ali, quando eu saí do mundo do tráfico, das drogas e tal... Ah, não foi só usuário, você foi bandido mesmo. Sim, eu tive participação ativa no tráfico de drogas aqui na minha cidade, não tinha nem PCC. Quando o PCC veio, eu vi a formação do PCC. Alguns dos integrantes do PCC eram meus amigos, e aqui na minha cidade o PCC não mandava, era a gente que mandava, então estava acima do PCC, inclusive, na época, né? Mas enfim, e aí quando eu saí desse mundo, eu saí, sem estudo, sem perspectiva de vida. Eu tava virando pai aos 19 anos de idade. Eu fui sair completamente dessa vida aí, eu tinha, acho que 22 anos, se eu não tiver me enganado, 21 para 22 anos. Né? Depois ainda de me tornar pai, eu ainda tive alguns envolvimentos depois. Enfim, e aí quando eu saí disso aí, eu tava assim, como eu não tinha estudo, eu saí para ganhar um salário mínimo. Né? Fui trabalhar numa empresa ganhando um salário mínimo, que na época era 350 reais, tá na minha carteira de trabalho isso ainda. Então assim, eu tive que startar tudo do zero, e assim, com outras responsabilidades, ser pai, né? Ter que cuidar da minha família, da minha esposa, da minha filha, e aí, enfim... os quadrinhos chegou na minha vida em 2010, mais ou menos. 2009 para 2010. Né? Foi quando eu comecei a me deparar com algumas questões de religiosidade que foram me afastando de Deus. Né? E aí eu falei assim, não, eu queria fazer alguma coisa. E eu falava assim, eu lembro que nas minhas orações eu falava, Deus, eu quero, sabe, eu gosto de falar daquilo que eu vivo com o Senhor, mas eu não quero participar dessa religiosidade, disso que vem afastando. Mas eu queria, sabe, pregar e tal, e aí Deus falou assim, toma um lápis e uma borracha, né? Foi o que ele me deu. E aí eu voltei, né? Voltei a desenhar do zero também. Meu primeiro quadrinho, eu não tinha condição de ter uma multifuncional para poder escanear os desenhos. E aí eu colocava eu tinha... como um bom nerd, né? O nerd, ele gosta de tecnologia. Sim. Mas ele pode ser pobre. Mas ele vai ter um bom celular, ele vai ter, né? Sempre tem um bom celular. Né? Nem se foi ali mediano, mas ele tira uma foto legal. E aí eu lembro que eu tinha cortado uma caixa de sapato, assim, sabe? Feito um buraquinho pro tamanho da câmera. E aí eu tinha feito tipo um pilar. Aí eu colocava o celular... colocava no cronômetro, tirava a foto e saía correndo, né? Colocava no cronômetro, saía correndo com uma lanterna na mão branca e mirava no desenho, que era para ele ficar com o papel mais branco. E aí eu fiz ele todo no Paint, velho, né? Caramba! E aí era o que eu sabia utilizar na época. E aí, quando eu fui caminhando, eu fui conhecendo algumas coisas, fui conhecendo a mesa digitalizadora, enfim. Então, assim... aí você fez a pergunta do sonho de virar profissional. Na verdade, ele foi o ser profissionalmente um quadrinista, acabou que as oportunidades foram aparecendo e eu fui abraçando, né? Como meu pai sempre falou, o cavalo selado ele não passa duas vezes, né? Então na hora que ele passa eu comecei a agarrar. Depois que eu fiz esse quadrinho, eu lembro que um missionário foi na nossa igreja e aí ele mostrou de púlpito, cara, olha isso daqui, vocês precisam dar valor, falando para a igreja, né? Quanto de vocês já viram esse material dele? Vocês precisam, que isso daqui é Deus e tal, não sei o quê. E aquilo me motivou a buscar algumas coisas. Aí foi onde que eu fui, de 2012 até 2017, produzindo o meu primeiro quadrinho que eu lancei em 2017.
Aí teve alguns processos. Quando eu comecei ele, eu tava fazendo ele no Nanquim. Aí eu voltei, porque daí eu ganhei nesse meio processo eu ganhei uma multifuncional, aí eu ganhei uma mesa digitalizadora de aniversários, tudo assim, sem condição, tá? Tudo foi aparecendo pra mim e eu fui abraçando. Aí eu tive que voltar a redesenhar as coisas de 2012, lá em 2017, e aí quando eu fui para lançar o quadrinho, né, eu saí fazendo pegando algumas parcerias com o Cachorro Quente da cidade, né, com alguns familiares para poder produzir o primeiro quadrinho. Muitas pessoas investiram, e assim, claro que tudo debaixo da oração, que eu sempre fiz, debaixo da minha crença, Deus fazendo as coisas. E aí eu lembro quando eu fui para lançar o quadrinho, foi num evento em Americana que ia acontecer, e aí eu produzi esse quadrinho, né? E aí foi onde que eu conheci o Carlos Brandino, um dos desenhistas aí da 100% Cristão, e aí ele acabou sendo meu tutor. Quando ele pegou o material na mão, ele falou assim, cara, é muito bom o seu material, mas tem algumas coisas aí que, no meu primeiro quadrinho, acho que eu utilizei 5 tipos de fonte diferente. Nossa. Eu não tinha noção nenhuma. Era só, eu fui embarcando naquela onda e eu fui produzindo e tal. E aí o Carlos Brandino, que hoje é falecido, ele faleceu fazem 3 anos, eu acho, se eu não estiver enganado, ou 4 anos. Mas ele foi tipo um tutor, ele pegou, tá legal, mas precisa mudar isso, toma cuidado com isso, estuda esse cara, vai buscar isso. E aí eu comecei todo o trabalho que eu fazia, todo o desenho que eu fazia, eu ia mostrando para ele. E ele foi o responsável por me apresentar um ramo comercial dos quadrinhos, né? E aí eu fui me moldando de acordo com o mercado, né? Mas aquilo não foi nada pretensioso, as oportunidades foram aparecendo conforme eu fui me dedicando e buscando melhorar os meus desenhos, porque aí eu sentia, aí voltando dentro da minha crença, eu sentia muita falta de quadrinhos de extrema qualidade, como o da Marvel, sendo Homem-Aranha, Conan, que eu gostava muito de Conan, gosto muito de Conan, do John Buscema. Sim. Coisas assim que saía, estourava da bolha de sair de histórias bíblicas, eu sentia falta disso. Uhum. E aí eu falei, cara, eu se não tem, eu vou fazer algo. E aí não foi assim, pensando, não, porque eu quero atender alguém que tenha... Não, era a minha vontade de ter algo nesse ramo, e aí foi onde que as coisas foram acontecendo. E você teve a história de superação e tudo mais, mas como foi a aceitação da sua família de um modo geral? Apesar da galera já desenhar, você falar, vou viver de desenho, né? É igual a gente tá falando, vou viver de games, alguém fala, vai estudar, né? Pelo amor de Deus. Você não tem mais idade pra isso, não. Eu acho que, assim, o primeiro impacto, na verdade, foi quando eu fui lançar o meu primeiro quadrinho. E assim, eu não encontrei tanta barreira nos meus familiares que são fora de casa. Minha esposa, eu encontrei bastante barreira. Ela falou assim, tá ficando louco, né? É quem vai sentir, né? Acho que você se machucou quando capotou o carro, sim. Tá ficando louco, vai. Eu lembro, assim, sabe, quando eu tava sentado no... E isso o dia que a gente tiver presencial, você pode perguntar pra minha esposa, né? Eu lembro de mostrar os desenhos pra ela. Hoje eu até entendo, né? Na hora que eu pego os desenhos lá de trás, eu falava assim, nossa, amor, já pensou eu tá viajando pelo mundo com esse desenho aqui? Ela olhava com uma cara, putz, você tá ficando louco, velho? Que desenho é esse aí? Que negócio feio aí. Ué. E aí eu até entendo, eu olhando os desenhos lá de 2009, né? Mas assim, a primeira barreira foi com a minha esposa, até mesmo porque ela só foi de verdade acreditar nos meus desenhos quando quando deu o primeiro retorno financeiro. No primeiro retorno financeiro, que aí ela foi acreditar. Hoje, assim, ela entende, quando eu tô aqui, até o uso de desculpa às vezes para comprar alguns quadrinhos que é trabalho, né? Eu não preciso estudar outros traços aqui, eu vou e compro os quadrinhos que eu quero, né? Que é da minha coleção. Então, assim, mas a primeira barreira foi com ela, porque ela realmente não via aquilo.
até mesmo quando eu virei empreendedor, porque eu não vivo só dos quadrinhos, eu tenho meu escritório de contabilidade, mas eu lembro quando eu sentei com ela e falei assim, amor, eu não quero mais trabalhar para os outros, eu vou começar a empreender. Ela olhou assim, como assim, né? E a segurança nossa? Você né? de novo com essas loucuras? E aí as coisas foram acontecendo tanto no quadrinho, porque foi bem simultâneo, os quadrinhos junto com o meu escritório, sabe? Então foi meio que assim, um passo mesmo de fé, porque quando eu saí da CLT para vir pro empreendedorismo, eu tinha um cliente, né? Eu saí do escritório onde eu trabalhava, que eu prestava serviço, na verdade, eu saí com um cliente de lá. E aí eu falava assim para ela, falei assim, ó, eu vou complementar a nossa renda com os desenhos. E ela não conseguia enxergar isso, né? Então, assim, foi uma barreira primeiro com ela. Mas e aí é o que eu costumo dizer, eu acho que o que me fez superar essas barreiras foi que eu acreditava naquilo que eu queria fazer. Então, assim, tem muitas pessoas que querem fazer algo, mas nem ela mesma acredita naquilo, véio. Então sente dúvidas naquilo. E aí eu não tinha essa sombra de dúvidas, eu só precisava encontrar o caminho para trajetar isso daí, né? Para criar essa trajetória. E aí foi onde que eu comecei a buscar algumas coisas, bater cabeça em alguns lugares. Para ilustração, por exemplo, eu sabia que tinha que estar em alguns lugares. Então teve, por exemplo, uma pré-estreia em São Paulo, né, do filme. E a gente, por ironia do destino, mas eu quero dizer Deus movendo algumas coisas, eu conheci algumas pessoas que faziam parte de ser artistas, né? Cristãos, no caso. E aí lembro que eu fui na primeira estreia, eu fui convidado para ir numa pré-estreia de um filme cristão, ao qual eu não me recordo agora se foi Deus Não Está Morto, uma coisa assim. E aí, nesse evento, eu tive a oportunidade de conhecer o editor-chefe da 100% Cristão, sim, que é o Simval Filho. Sim. E aí, nesse evento, assim, quando eu vi o caminho, eu falei assim para minha esposa, amor, eu tenho que estar nesse evento. Ela falou assim, mas amor, é em São Paulo. Eu falei assim, amor, eu tenho que estar. E aí a gente foi. Na hora que a gente chegou lá no evento, depois o pessoal ia comer um lanche numa hamburgueria. E a minha esposa cansada, porque ela tinha acabado de sair do trampo, né? E aí assistimos o filme. Depois do filme, ela já tava cansada, tipo 11 horas da noite. Eu falei assim, amor, eu preciso estar nessa lanchonete, velho. Porque eu entendo que e aí vendo como empreendedor, é que nesses momentos de mesa é que acontecem os grandes contratos. Então eu falei assim pra ela, amor, eu preciso estar lá. Eu não tenha nada fechado, mas eu preciso estar lá. Olha, tô aqui, sou desenhista, cara, tô aqui. E aí eu fui criando esse caminho junto, claro, com meu processo de oração e tal, enfim. Tudo isso daí é o que eu vivo. Eu não tô falando só para impactar as pessoas, mas eu tô falando o que eu vivo, né? O que eu realmente vivo. Então aí em oração Deus foi mostrando para mim, ó, esse caminho, e aí o que eu tinha que fazer. No evento em Americana eu sabia que eu tinha que estar com os quadrinhos lá. Quando eu fui para produzir o meu primeiro quadrinho lá, que eu falei, uma das barreiras foi a minha esposa, eu lembro quando eu fui produzir o quadrinho, foi independente, eu tive que pagar os quadrinhos do meu bolso. E aí, na minha cabeça, como que eu vou produzir esse quadrinho agora? Tem um evento que vai ser em março, eu já tava com o quadrinho pronto, preciso produzir agora esse quadrinho, como que eu vou fazer? Aí eu fui traçando algumas estratégias em oração, e Deus falando comigo e eu falando com Deus, bom, eu vou atrás de alguns empresários que eu conheço, vou atrás de alguns familiares, vou apresentar meu projeto, vou pedir ajuda na minha igreja, vou apresentar meu projeto na minha igreja, e eu entendia no meu coração que uma parte eu ia ter que colocar. E aí eu falei assim, cara, se sobrar uma parte pra eu ter que colocar no meu bolso, vou colocar no cartão de crédito e depois o quadrinho paga essa parte. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui atrás de alguns empresários, o cara gostou da ideia e tal. Não, eu vou te ajudar, tô aqui tanto. Veio meu pai, me trouxe tanto.
veio minha avó, me deu tanto, veio meu tio, me deu tanto, véio. E assim eu fui construindo algo, e na hora que faltou um tanto, eu fui lá e entrei com o cartão de crédito, e fui para esse evento com R$20 e meio tanque, né? E aí não tinha dinheiro nem para pagar o hotel. E aí a minha esposa no caminho falando, onde que a gente vai pousar? Eu falei, eu não sei, amor, a gente vai pegar um hotel. Mas como que a gente vai pagar o hotel? Não, amor, Deus vai prover. Eu tô levando os quadrinhos, eu creio que vai vender lá, velho. E naquela noite eu vendi todos os quadrinhos que eu levei, velho. Além de eu pagar o hotel, a gasolina de eu voltar, e eu ainda paguei as contas daquele mês. Então assim, envolve também a minha questão de fé, e eu não posso negar isso, sabe? Então, assim, quem foi quebrando essas barreiras com os meus familiares foram as situações que foram acontecendo, e eu mostrando e me posicionando, porque eu também poderia ter desistido, né? É isso aí, galera. Estamos chegando a mais uma Estação Central. E nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram, Viajando por Terras Distantes, Twitter, Viajando TD, e o nosso e-mail, viajandoporterrasdistantes@gmail.com. Se você quiser entrar na nossa comunidade também, mande na nossa DM no Instagram, que o Felipinho vai te colocar na comunidade, e você pode participar de enquetes, e agora está tendo conteúdo exclusivo para os membros. Olha aí, só que avanço. Na verdade são só spoilers, mas é um conteúdo exclusivo, então vale a pena. Vamos ver os comentários do último programa. Como é Star Wars e ninguém liga, ficou só os mesmos nerds falando as mesmas coisas, mas a gente teve um pedaço da história do Filipinho aqui, falando da infância difícil dele e sobre questão de paternidade. E o Samuel Cruz aqui comentou, é isso, não precisa repetir o que fizeram comigo no passado. Posso e devo quebrar o ciclo de algo ruim e ressignificar. Então fica a dica aí dos nossos coachings, você pode melhorar a sua vida, não precisa reproduzir os erros do passado que aconteceram. O nosso programa de hoje está muito melhor do que o de Star Wars, então peço que você dê 5 estrelas, nos sigam, pode nos dar sugestões de temas. Hoje eu estou sozinho porque o chefe é folgado e foi embora, né? Então fica a dica aí, se você quer fazer o seu horário, estude para ser diretor e não apenas um orelha seca. Curtam o programa aí, pessoal. Bom, galera, dando continuidade ao nosso programa, eu tenho algumas dúvidas técnicas, né? Até porque eu sou social media, um pouquinho de designer, e assim, a minha história, particularmente, eu me identifico alguns pontos com o Marcos, porque no início, quando eu era moleque, minha mãe me botou num curso de desenho, cara. E eu lembro que eu desenhava esses álbuns de figurinha, você ganhava as figurinhas repetidas, eu pegava as figurinhas, colava numa folha de papel ao maço, ou A4, o que é que seja, e desenhava olhando pra essas imagens, né? Então, assim, eu lembro que tinha uma pessoa próxima da família que ele dava aula, não era um cara que, tipo, fazia histórias em quadrinhos ou nada do tipo, e na época não tinha esse boom de estampa de camisa, que depois de um tempo virou meio que moda, digamos assim, né? Mas ele dava aula pra molecada de bairro, assim, é como se fosse um projeto social, aparentemente. Então ela me botou nesses cursos, eu ainda desenhei por um bom tempo, e contando agora uma coisa pessoal, tem muita coisa minha de moleque que eu guardo pra mostrar pros meus filhos, né? Desde brinquedo, coleção... Essa bichinha que você roubou na banca? Não, peraí, eu lia, né? Roubava não, eu lia. Então, todos os meus brinquedos, todas as minhas coleções, meus desenhos estão tudo guardados lá em casa, na casa da minha mãe, no caso, que eu não trouxe pra aqui pro Natal, pra poder mostrar pros meus filhos. Então, assim, tanto essa parte de desenho, quanto as outras coisas que foram acontecendo na minha vida, nem todo mundo consegue escolher, né, ter uma vida normal, digamos assim. Mas a gente usa, digamos que, entre aspas também, a sorte e a oportunidade e vai correndo atrás do prejuízo. E assim foi comigo, desde a época de Lan House, que alguns programas a gente já comentou sobre, eu já falei sobre, RPGs, animes e tudo mais, isso tudo foi com oportunidades que a vida me deu, inclusive a parte de tecnologia. E assim, chegando na parte técnica agora de histórias em quadrinhos. Eu não sei como é que foi pra você, pra mim, pelo fato até de minha mãe trabalhar e passar o dia todo fora, tudo meu foi como autodidata, desde a parte de desenho, parte de software, de PC, de música, tudo que aconteceu na minha vida praticamente no início, até, sei lá, ensino médio ali, foi como autodidata. Depois eu conheci amigos, pessoas próximas, entendi o que era network, e as coisas foram acontecendo. Pra você, como é que foi esse início, seja se você fez tudo como autodidata, digamos assim, e como é que foi a adaptação até chegar na parte da era digital? Porque hoje eu vejo que não tem como você ficar refém do analógico, digamos assim. Embora eu entenda que tem pessoas que são saudosistas e querem viver do analógico e tudo mais, e tudo bem quanto a isso, mas eu
Em alguns pontos já me dou muito bem com o digital, mas, por exemplo, eu queria uma mesa digital, mas eu não sei como funciona e, assim, fico nessa dúvida. Para você foi fácil, não foi fácil? Como é que foi essa transição? Sempre foi analógico, prefere digital? Conta aí pra gente um pouquinho. Na verdade, eu tive que me adaptar, né? Porque o mercado... e aí foi o que eu falei, assim, eu me identifico com você, também fui autodidático, né? Eu nunca fiz um curso de desenho, fiz algumas aulas, assim, né? Eu tinha um grande problema que os quadrinhos sanaram na minha vida, que é dificuldade de lidar com um processo. Então eu começava algo e não terminava. Muitas das vezes eu fui essa pessoa de começar um projeto, de começar algo na minha vida e não terminar. Então os cursos de desenho, quando eu ia para o curso de desenho, eu já queria estar desenhando as poses, eu não queria passar pelo processo, né? Então, na hora que o cara ficava lá mandando eu desenhar triângulo, quadrado e círculo e sombra, isso me enchia as paciências e eu não tinha paciência para isso ir embora, né? Então, o máximo que eu fiz de quantidade de aulas de desenho, acho que foram 4 cursos, assim, diferentes. Um da prefeitura, de curso de desenho artístico, aí eu fiz 4 aulas, na 4ª aula eu já não queria fazer mais, né? E aí depois foi anime em Campinas, numa escola grande, enfim. E aí foram assim, né, essas coisas. O meu primeiro quadrinho, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei assim para minha esposa, né, eu falei assim, ó, eu vou até o final, eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado, eu só sei que eu vou até o final, vai ser o primeiro projeto que eu vou, na minha vida, que eu vou até o final, véio, vou fazer até o final. E vamos ver que bicho deu. Se não der certo lá na frente, eu vou falar assim, não deu certo, mas pelo menos eu fui até o final e tentei. E na verdade, quando eu tomei essa decisão, as coisas começaram a acontecer, né? Então, assim, os quadrinhos foi do mesmo jeito. Então, assim, essa transição para a vinda para o digital foi uma consequência de entender o processo. Nós estamos, desenhistas, vivendo em um tempo da inteligência artificial. Então eu vou dar um exemplo aí. Teve um movimento dos artistas esse tempo atrás contra a inteligência artificial. Cara, na boa, eu tava estudando esses dias porque eu não... Pela a Comics GR, hoje eu registrei a marca e tal, hoje é registrada a marca no INPI, tenho porque eu tive que vir me privando de algumas coisas que eu fui encontrando nesse caminho. Plágio, pessoas tentando fazer as mesmas... Teve um artista uma vez que eu dei um quadrinho pra ele no sábado, na segunda-feira ele lançou no Instagram assim, tive uma ideia, como vocês sabem, eu estou desenhando os personagens bíblicos e aí veio-me a ideia de fazer Josué no estilo Conan. Cara, é um gênio, mano. É impressionante. Eu falei assim, cara, eu te dei o quadrinho no sábado, você teve a ideia? Aí, não, eu fiz inspirado em você, achei que você ia... Então cita a fonte. Fácil assim, velho. Eu não canso de citar a minha fonte de Josué Overcoming Fear, que é John Buscema, velho. Ele é a minha inspiração. Inspiração é uma coisa, plágio é outra, né? Plágio é quando eu tomo a ideia. Enfim, aí vindo pro digital, né? Senão nós vai entrar no outro assunto. É um programa só de plágio. Pano pra manga pra um podcast de mais 2 horas aí. Desabafo. Eu entendi que o digital era uma parte do processo da atualidade. E aí eu tava estudando esses tempos atrás aí, como eu falei que a Comic é registrada e tal, eu tenho alguns objetivos. Inclusive, sexta-feira eu tinha uma reunião, não vou mais participar, que eu vou numa consulta com meu pai, mas numa produtora de games, que isso é notícia em primeira mão, hein? Opa! Mas uma produtora... que não vai entender. Uma produtora de games entrou em contato comigo e a gente tá fechando algumas parcerias e um contrato para se tornar... Overcoming Fear vai se tornar um jogo
estilo God of War para todas as plataformas. Novo Mario. Aí, Mario estilo Conan. Aí curti sim. demais, velho. Notícia de primeira mão. Temos um furo. Então, assim, e aí, nesse meio tempo, eu tenho algumas coisas que eu quero e é um desejo que eu tenho. É de fazer a animação, ter uma animação além dos quadrinhos. Então, assim, como a gente veio pro business falando, né? Uhum. O quadrinho em si, ele não é só o quadrinho que faz o sucesso que é os quadrinhos, são sim os produtos que giram em torno. Então, é camiseta, bolsa, cadernos, sabe? Esses produtos, jogo e tal, isso são os produtos que giram em torno do quadrinho. É isso que vai tornar o quadrinho de sucesso. E eu quero ter uma animação, eu quero fazer uma animação. E aí eu comecei a estudar inteligência artificial. Por quê? Primeiro que é o futuro. Então aí eu sei que a parte artística, isso nunca vai morrer, porque tá aí desde o tempo dos egípcios, né? Sim. O que muda são as ferramentas que vão ser utilizadas. E aí eu não sei se vocês sabem, mas tem uma animação da Netflix que foi 100% feita em 100% dos cenários em ambientação. Os personagens ainda foi no modo frame a frame, né, que é o desenho de cada uma das poses, mas os cenários é inteligência artificial. 100% dos cenários é inteligência artificial. Movimento de trem passando, tudo isso é inteligência artificial. Então, assim, o que eu entendi nesse momento em que eu preciso entender dessa ferramenta para usar em prol do meu trabalho. Concordo. Então, é uma consequência de migrar para essa parte do digital. Senão, infelizmente, vai acabar sendo abafado pelos artistas, e aí não falando só artista, mas aí é um artista, é isso que torna o artista profissional. Não é só ter um material profissional, mas sim se profissionalizar com as ferramentas atuais, né? Com aquilo que está ao seu alcance, né? Então, eu vejo que assim, é de extrema importância essa migração e essa adaptação. E um negócio interessante aí que você falou, né? É você encarar a inteligência artificial como ferramenta e não como sua rival. Em primeiro lugar, porque não é uma pessoa, né? Então, o pessoal pira um pouco, né? Acha que vai virar Matrix. Não é uma pessoa. Tava até ouvindo um podcast com um neurocientista muito famoso, o Miguel Nicoleles, dizendo assim, nunca vai haver a substituição porque a inteligência artificial, ela só pega aquilo que já está produzido, ela é programada por uma outra pessoa, ela não cria nada. E realmente eu tava preparando um outro roteiro e aí eu fiz uma pergunta. O Bing agora lançou um negócio tipo o ChatGPT. Do Bing é sacanagem também. Não, é da Microsoft. Fui lá ver porque eu tô com preguiça de fazer cadastro no ChatGPT. Aí eu fui lá ver lá, o Bing já tá mais fácil, fez pelo Skype. E aí eu fiz uma pergunta. E ele respondeu, né, qual foi o primeiro quadrinho bíblico. Ele respondeu, não sei se está certo, inclusive, mas ele Bing, respondeu. Né? E aí eu fui atrás de... Porque o Google não tinha me respondido também. Então, ficar falando mal do Bing, o Google não me respondeu essa pergunta. Bing só serve para você achar o Google. Aí eu perguntei sobre outro quadrinho e ele não soube me responder. Perguntei sobre quadrinhos brasileiros. E o Bing não soube responder. Até dei uma bronca nele. Xenofóbico, né? Bing. Então, aí a inteligência artificial, ela deve ser utilizada como uma ferramenta para facilitar a nossa vida, para que a gente possa criar mais, para que a gente possa gastar menos tempo na execução e mais tempo na criação, usando melhor a nossa criatividade, usando melhor o que a gente tem. É claro, a gente não pode deixar de ter também execução, porque senão o nosso próprio cérebro atrofia. Mas a gente usa como uma ferramenta para poder avançar, para poder fazer outras coisas. Mas uma coisa que eu queria que você falasse, Marcos, é assim, sobre o seu trabalho. Você consegue ser 100% ilustrador quadrinista ou você precisa ter 2 trabalhos? Você precisa ter 2 atividades? Como que é um ilustrador no Brasil? Alguém está ouvindo a gente, de repente quer ser ilustrador, quer ser quadrinista. Como que você conseguiu alcançar o seu sonho de publicar quadrinhos? Bom, vamos lá. Não necessariamente... É o que eu falo sempre... Eu falava até para minha filha. Quando no Brasil tudo já é mais difícil do que em países de primeiro mundo, né? Principalmente falando em questões de arte.
Então, mas qualquer profissão, e aí é que assim, eu tive 2 oportunidades, e é por isso que eu acabei tendo 2 profissões. Então, eu sempre fui abraçando as oportunidades que apareceram na minha vida. Lá atrás, eu tive que correr atrás no emprego, e aí eu não comecei no topo da carreira, né? Eu tive que começar de algum lugar. E aí eu fui office boy, dentro desse office boy eu conheci um faturamento, fui fazer nota fiscal em máquina de escrever, aí eu queria entender melhor o que eram aqueles impostos que eu colocava nas notas, aí eu fui buscar entender mais, e aí apareceu oportunidade em outro trabalho. Chegou um ponto na minha carreira profissional contábil em que eu precisava de estudo para mim ganhar mais dinheiro, né? Esse é o fato, né? Eu cheguei a um ponto na minha carreira que sem estudo eu não conseguia. E aí, como eu tinha já trajetado um caminho, eu falei assim, não, eu não vou começar do zero de novo, né? Então eu vou trilhar dentro desse caminho. E aí foi onde que eu fui estudar, consegui minha faculdade, depois trabalhei em muitos outros escritórios contábeis. E aí eu falei assim, não, eu acredito que o meu conhecimento hoje vale mais do que o mercado está pagando, então eu vou empreender, vou abrir meu negócio. E nos quadrinhos é uma segunda carreira, só que eu tive que começar do zero, né? Então eu tive que vir trilhando esses 2, e é o que eu falava para minha filha, qual que é o seu objetivo? Você quer ser uma grande ilustradora para uma empresa de fora? Mas você precisa construir isso. E aí nós somos pobres, né? A gente não nasceu filho de médico, né? Que filho de médico é sempre médico, né? Porque já ganha bem e sai ganhando bem, né? A mesada dele é seu salário. Então assim, a gente veio desse rolê, velho. A gente veio de família humilde, né? Eu literalmente cheguei a comer só arroz, né? Na minha infância. Enfim. Então eu falei assim, ó, nós temos a questão de necessidade, que é do dinheiro, então eu preciso ir para o mercado de trabalho. Mesmo no mercado de trabalho, eu vou ter que começar de algum lugar. Mas o meu objetivo é o quê? Ser uma ilustradora? Então vamos construir isso. Eu vou começar a ir atrás de dinheiro num trabalho aqui, normal, vou ser falando para ela, você vai ser uma atendente, você vai ser uma telefonista e tal, ou aquilo que aparecer, se for uma repositora de mercados, você segue nisso aí, mas projetando ao mesmo tempo esse outro lado da carreira, porque um dia isso muda, né? E isso você pode se tornar viver só disso daí. Hoje, se eu quisesse viver só dos quadrinhos, eu até conseguiria, mas também eu não quero... que tinha outras questões pessoais que eu sempre tive vontade, que era de ter o meu próprio negócio, meu escritório de contabilidade. Então isso fazia parte do meu ideal pessoal, e é por isso que eu tenho os 2. Então eu tenho alguns outros planos que ainda não consegui atingir, mas que eu estou trilhando para isso, que como eu já formei, eu tenho o meu escritório de contabilidade, já realizei esse sonho, mas eu preciso agora de uma questão financeira para manter tanto eu e minha esposa, porque minha filha já não mora mais comigo. Eu e minha esposa, a gente precisa, para ter esse padrão de vida, eu preciso de X. Ela ainda está trabalhando fora. Então, qual é o meu objetivo? Tirar ela do mercado de trabalho. Ela trabalha com contabilidade, a minha esposa. Quero que ela fique no nosso escritório de contabilidade para eu me focar mais em quadrinho. Porque, querendo ou não, são 2 jornadas de trabalho. Sim. Das 8 às 6 horas da tarde, eu fico trabalhando no escritório de contabilidade, embora seja meu, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, tem prazo aqui, e depois das 8 até umas 10 horas da noite é desenho, todos os dias, porque hoje já virou profissional. Eu tenho prazo de entrega para a editora, tenho prazos para entregar para outros clientes, né? Então, assim... são 2 jornadas e não tem outro caminho a não ser suor. Não tem jeito. É muito mais, eu acho que teve um filósofo que já falou isso aí na internet, é muito mais, o sucesso é muito mais transpiração, né, de transpirar, de suar mesmo, do que filosofia, né? Então, precisa trabalhar mesmo, ir atrás, e estar, né, esse é o caminho que eu trajetei aí. Modo Julius de sucesso, né? Meu marido tem 2 empregos.
Teve uma época que eu tinha 3. O Luco. É porque veio um... Chora, Cris. Eu acho que vocês já comeram até desse cliente que eu tive um terceiro, a manteiga da vaquinha, que é a Teixeira. Manteiga Teixeira. Então, eu prestei serviço para eles, teve uma época que eles me procuraram para dar uma assessoria para eles, e aí eu fazia assessoria para eles, tinha o meu escritório e tinha que atender a 100% Cristão e outras editoras. E desenhou a vaquinha também. A gente não poderia encerrar este programa cometendo esta blasfêmia, né? De não falar das obras do Marcos, né? O cara tá aqui dando todo o ensinamento, fala, valeu, volte sempre, né? Então a gente queria que você comentasse um pouco das suas obras. Você falou por cima da sua inspiração, mas se puder explicar um pouco o que é também, porque às vezes a pessoa ouviu, mas não faz ideia às do que... Às vezes não, ele tá se colocando no lugar aqui. Mas isso aí é técnica de apresentação. Ele quer... John Buscema pra ele cara, não significa nada. É um cara aí, ó, mas a gente pode também atualizar, que ele tá falando, ele falou do Simval Filho, que é parceiro também, da 100% Cristão, que ele mudou o nome da editora, tá? Mudou pra Lion. Já Lion, fica aqui a nossa reclamação, mas parabéns. Por que reclamação? 100% Cristão era muito legal. Lion é muito melhor. Eu preferia 100%, já fica, sou o saudosista, falo isso. Mas parabéns pelo novo porque passo. ele tá certo, ele quer outros mercados, não, cara. Sim. Tá certíssimo. É que a gente vai ser raiz e falar, conheci quando era 100% cristão, era tudo 100% cristão, ele vai ter o público 100% cristão, então eu acho que ele quer ir pra outro público. Ele precisa de dinheiro. É bem isso aí mesmo, né? Mais comercial, que quando você nicha, quadrinho já é um nicho. Sim. Aí você nicha o nicho, né? Você diminui o nicho. Crente aí é pouco mesmo. Então, entendeu? Aí quando você precisa ter uma vazão, e querendo ou não, quando você tem um material desse e você se diz cristão, ou na maioria não. Não vou falar que é a maioria, né? Porque hoje já não mais a maioria. Mas grande parte do mercado, quando você fala assim, é um quadrinho cristão. Cara, eu não trabalho com esse tipo de material, pode levar para outro público. Infelizmente isso acontece ainda, não quer nem saber a qualidade da obra, a qualidade do material, não só da obra, mas a qualidade do material também. E por que você acha que isso acontece, Marcos? É por causa da religiosidade, né? Porque acontece, a gente infelizmente vem de um período cristão evangélico, onde as pessoas querem empurrar as crenças, né? Goela abaixo ao outro. Então, se você não... Esse jogo também tá mudando, né? Não é só o nosso lado agora, mas o outro lado também quer empurrar as suas crenças e as suas verdades goela abaixo do outro, e se você não aceita isso, você é excluído. E aí, até um spoiler dentro desse contexto das minhas obras, eu tô com um quadrinho para lançar agora. Eu acredito que saia em maio, né? Já começa a divulgação, tô terminando algumas coisas, né? E modelagem em 3D, porque vai ter action figure, que legal, enfim. louco. E aí se chama No Mercy, e essa história vai ser a última cristã do mundo, né, vivendo em um mundo onde a sociedade empurra as suas verdades, que vai ter que ficar. É proibido qualquer tipo de nesse universo, vai ser proibido qualquer tipo de relacionamento entre os humanos, só vão ser clones, né? E aí modificado na sua mente e tal. Esse é o universo que eu tô criando desse quadrinho. E aí qualquer manifestação religiosa, não só cristã, mas qualquer manifestação religiosa é extremamente proibida. E se você fizer qualquer pesquisa dos guardiões, que no caso que eu tô trazendo, os guardiões da antiga fé, qualquer tipo de pesquisa nas mídias sociais, você vai ser caçado até a morte, né? Então, por isso que se chama No Mercy. E aí é num futuro bem apocalíptico aí e tal. Então, assim, eu creio que a gente vive nessa sociedade, é por isso que... E aí a gente veio, né, dessa questão aí do cristão evangélico, de querer empurrar. Então acabou se tornando um material intolerante, porque o mercado acredita que você vai querer empurrar uma religiosidade através desse material, você vai querer falar que ele está errado, e assim, é uma das coisas que eu venho trabalhando com os meus quadrinhos, que é estourar essa bolha, né? Tanto que é por isso que a maioria dos
dos meus quadrinhos eu trago nomes em inglês, porque tem a questão comercial Brasil, que essa questão de nome é muito americanizado, né? E aí, tanto assim, quando eu fui lançar Overcoming Fear, que é a saga de Josué, se você ler ali, você vai ver que é de Josué do capítulo 1 até o capítulo 5, antes da queda da muralha, quando ele se encontra com o anjo, é ali que eu faço o corte da história. Mas o que eu trago? Toda a roupagem de Conan, né? Qual que era a minha intenção? Não é empurrar o evangelho, né, através do quadrinho. É contar a história narrada ali na Bíblia, né? Então, só que numa roupagem nova, num estilo Conan, no estilo bárbaro, né? Coisa que eu gosto. É claro que eu uso sim da licença poética, né, nas lacunas, para cobrir as lacunas da onde a Bíblia não fala, mas também não tirei nada da Bíblia, né? Tudo que eu coloquei ali são questões em que eu estava vivendo. Aí é o que o diretor Zack Snyder falou quando ele saiu do Liga da Justiça, né? Por que ele saiu do Liga da Justiça lá no primeiro que saiu? Que é aquele todo florzinha, cheio de cores, né? Por que ele saiu? Os ursinhos carinhosos da justiça. Os ursinhos carinhosos. E ele fala no depoimento, numa entrevista dele, ele fala assim, por que eu saí? Porque eles queriam tirar a minha visão do que eu estava criando para o universo. E assim, o autor e o diretor é aonde ele tem a voz, é na sua obra, né? A forma que ele enxerga. Aí o comércio quer mudar e você se adapta ao comércio, ou você se mantém a sua posição e segue, né? E aí Overcoming Fear é a mesma coisa, eu uso dessa licença poética daquilo que eu estava vivendo. Quando eu fui ver o Overcoming Fear, a saga de Josué, me chamou a atenção assim aquela frase, ser forte e corajoso. Eu falei assim, cara, se Deus está falando, né, incentivando ele ser forte, é porque é bem provável que ele estava se sentindo fraco. Se ele está falando assim, ser corajoso, mano, ele estava se sentindo covarde. E aí era o que eu tava tendo sentimento comigo, eu tava me sentindo covarde com algumas coisas da minha vida, e eu tava me sentindo fraco. E aí veio algumas questões, cara, como que será que seria liderar um povo sem experiência em batalha, sem experiência em nada, velho, no meio do deserto, que foi criado ali no deserto, nunca tiveram contato com uma guerra, velho. E aí ter que enfrentar gigantes e tal, não sei o que, pegar a guerra, como que seria? E aí eu falei assim, cara, e eu vou colocar esse sentimento que eu tô. Como seria, se ele tá com medo, como seria um líder com medo? E aí, assim, todo forte, todo parrudo, velho, e todo fragilizado por dentro, velho, como seria isso? E aí foi onde nasceu Overcoming Fear, a saga de Josué, é nisso que eu trago. Na licença poética, por exemplo, quando ele sai do luto, volta para o acampamento, e essa trajetória da volta até o acampamento, na Bíblia não está relatado o que acontece nesse meio tempo. E aí é onde que eu uso a licença poética para criar uma narrativa de um cara questionando a Deus, pô, como que eu vou liderar esse povo? Esse povo nunca viu uma espada na mão, velho. Moisés tinha um cajado e você deu uma espada e agora você tira a espada da minha mão e me dá um cajado, como que eu vou fazer isso e tal, sabe? São questionamentos que eu tinha e eu uso dessa licença poética para poder criar narrativa. Josué, trincadaço, tá? No quadrinho, não sei se você barra de chocolate o abdômen do Josué. Ô, Max, uma curiosidade também aqui, acho que pode ser curiosidade para muitos dos ouvintes aqui também, principalmente porque eu não tive acesso a muito HQ, né? Então, assim, existem traços específicos, por exemplo, tem um tipo de cartoon que segue por uma linha, um tipo de HQ que segue por uma linha, e etc e tal. Eu não sei se existem vários ou só existe um, porque, por exemplo, você pega Turma da Mônica e mangá, você vê que tem diferenças, seja de traço, ou escrita, ou leitura e tal. Mas tem vários outros tipos para histórias em quadrinhos ou não? Como é que funciona? Sim, tem diferenciação, tanto que se você pegar Liga da Justiça ou a Justiça Jovem, você vai ter ele desde mangá até o semi-realista, a gente chama, que é o comics. O comics é semi-realista, né? Então ele é mais próximo à realidade. E a técnica de desenho de cada um deles, mangá, vindo para um cartoon,
que nem a Turma da Mônica já é mais cartoonizado e tal. Cada tipo de traço de desenho vai se comunicar com uma classe de idade, não necessariamente, né? Não necessariamente. Mas você pode ver que Turma da Mônica passa geração e passa geração, vai pegar ali as pessoas que são de 8 a 13 anos de idade, porque é a forma em que o cérebro se comunica. É claro que, de repente, a gente continue aí nos 13 anos de idade assistindo Dragon Ball, né? 500 vezes. 43 anos de idade assistindo Dragon Ball. Assistindo One Piece aí depois com 150 anos. É, mas aí não tem como não ver, né? Na casa. É verdade. O cara começou tem que ter 300 anos Eu pra comecei assistir com tudo de 8, One Piece. Mas enfim, é a forma em que o cérebro consegue se comunicar. Então, tem sim a diferenciação de traço e comunicação com o público. Isso é fato, né? Acontece. Então é por isso que tem diversos tipos de traço. Normalmente, o comics já é mais adulto, né? De 16 até 100 anos, né? Porque ele já é mais realista, né? Tem mais detalhes, né? Ele é mais realista, menos o Rob Liefeld, né, cara? É. Pra quem não sabe, Rob Liefeld é o criador do Deadpool e o pessoal brinca muito porque o traço dele é totalmente fora de proporção, né? Absurdamente fora de proporção. Sim, aí ele já mistura outras técnicas que assim, todo desenhista vai acabar no seu traço preferido, né? Naquele traço onde ele se sente mais confortável, onde ele gosta mesmo muito mais do que... Quando você trabalha para fora, você acaba desenhando para os outros, né? Então, você acaba fazendo não aquilo que você gosta. Porque você pode perceber que a maioria dos desenhistas tem trabalhos produzidos para a empresa e trabalhos autorais. Os trabalhos autorais, ele é muito mais aquilo que o comércio não vai comprar, porque não é o público do comércio. Então, tipo, eu vou dar um exemplo. Overcoming Fear. Eu recebi uma proposta uns tempos atrás de uma editora pra gente lançar pela editora. Aí o editor falou assim, porém, eu tiraria um pouco de sangue, né? Cobriria mais a prostituta. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu crio um Josué pra você, mas deixa o Josué do Overcoming Fear do jeito que tá, velho, porque esse é o público que comunica. Que nem o amigo aí que não sabe quem é o John Buscema, procura aí os quadrinhos do John Buscema, velho. São quadrinhos assim, eu peguei leve em questão da prostituta, ela tá de biquíni, né? Na minha prostituta tá de biquíni. No John Buscema é nudez, velho. Esse é o público que acessa ali John Buscema. E é para esse público que eu quero comunicar o meu quadrinho, né? Então aí existe sim essa diferenciação de traço, né? Estilo, se é mais vintage, não tem essa... são nichos e cada tipo de traço e cada estilo de desenho vai definir o seu público. Agora falando sobre a produção de quadrinhos, porque a gente tá falando com um ilustrador, você é ilustrador, mas o quadrinho não tem apenas o ilustrador. Então, fala aqui pro pessoal como rapidamente, né? Passo a passo, né? Como é que é o quadrinho, né? Começa com o ilustrador, que é aquele que dá a cara pro quadrinho, mas você tem outros profissionais no processo também, quando você tem um mundo ideal, digamos assim. Tem gente que pega e faz tudo, né? Mas normalmente o quadrinista, o ilustrador, ele é especialista no desenho. Mas você tem outras etapas e você tem outros profissionais envolvidos. Como que é na produção de um quadrinho, digamos, indo um pouquinho pro ideal? Tá, na verdade não começa pela ilustração, começa lá pelo roteiro, né? Então, normalmente vai ter um profissional para cada etapa, tá? E aí, normalmente quem faz quadrinho consegue trilhar por todas as etapas, vindo desde roteiro, o desenho, o esboço, que a gente chama, né, o storyline, que é o esboço do quadrinho, como que vai ser as divisões das páginas, os personagens que vão estar participando daquela cena e tal. O quadrinho, ele é muito parecido com o filme, né? Ele é muito mais parecido com o filme do que qualquer outra coisa, porque você precisa ver posição de cena,
posição de câmera, se vai ser visão de verme é vista de baixo para cima, né, como se fosse um verme, aí você vê os pés lá do personagem maior, o cenário mais distante, se vai ser panorâmico, que você vê todo o cenário e os personagens pequenos, visão de águia, visão de cima, né, então ele é muito mais parecido com filme, né? Posição de câmera, onde vai estar o personagem, que lado, aonde, o que vai acontecer, o que vai ter de coadjuvante, o que vai ter de cenário. Então, tudo isso aí permeia ali na primeira etapa, que é o roteiro. Então, normalmente, quando é para fora, você tem um especialista para cada área. Então você vai ter um roteirista, o cara que escreve roteiro. Lá no roteiro ele vai descrever o que tem na cena. Tem alguns estilos diferentes de roteiro. Tem o roteiro pré-desenhado, onde o cara sabe desenhar um pouquinho, e aí ele vai e faz o que ele quer que compõe naquela cena, né? Ele transparece da mente dele. Ele passa o que está na mente dele para o papel, para o desenhista entender e tentar enxergar o que ele está enxergando. Então precisa do máximo de informação. Aí a primeira, tem alguns roteiristas que faz o roteiro pré-desenhado ali, com um desenho de pau mesmo, aquele que é cabecinha, o risquinho, né? Ó, vai estar aqui o personagem. E aí ele coloca ali as falas que vão estar, o que vai estar acontecendo. Aí tem um outro estilo de roteiro, que é o roteiro descrito, né, em Word mesmo. Ele vai estar lá, cena 1, a página vai ter 5 quadros, né, no quadro 1, que aí a gente chama de Q1, Q2, Q3, Q4, né, cada quadro tem a sua numeração, que é para poder vir fazer a representação. E aí, como ele está escrevendo, ele vai falar lá, era dia, ao meio-dia, estava no inverno, e no local X, Y, tá passando o carro azul atrás, que é da marca tal. Ele vai descrever toda a cena, né? Visão de águia, vista de cima, você vai ver 3 personagens, tal, velho. Então, assim, esse barulho foi que eu preciso fazer. Sai hoje a inscrição da CCXP para os artistas L, eu vou fazer a minha inscrição. Excelente, aí sim. Aí sim. Não é pouca coisa, não. Eu participei de 2 CCXP, 2021 e 2022. Ah, você estava ano passado lá. Aí, e 2023, aí, ó. Quem for para CCXP, vá no Artist Alley e... Desculpa, eu errei. 22 não, é 20 e 21. Ah, ano passado você não participou. 20 e 21, não, ano passado não. Então, quem for na CCXP, vá na Artist Alley e vá lá no stand da Comics GR do Marcos Oliveira. Isso aí. Então, aí tem esse outro tipo de roteiro. Aí tem um outro roteiro que é a blocagem, que vai seguir a mesma linha, só que é feito no Excel. Separa por quadro o que vai estar acontecendo naquela cena. Então vai estar acontecendo X, Y, tal coisa, e os personagens participantes de cada cena. Esse é o roteiro. Partiu do roteiro, o desenhista vai e faz o storyline, que é um esboço da página. Faz lá, como eu já faço hoje no digital, tem alguns clientes que eu atendo já direto na finalização, que para mim é mais rápido, adianta alguns processos, então eu faço rascunho e já venho fazendo arte finalização e mando para ele aprovar na arte finalização, já com os traços já prontos, já e tal. Que é, no caso, a Batista da Lagoinha, eu faço nesse script. Mas tem os outros clientes já é no rascunho. Então, no digital, eu faço ali com a cor diferente, como se eu tivesse com um lápis verde, né? Então, ele é fundo verde ali, os desenhos, posiciono, dou mais um pouco de finalização no personagem, que é para o cliente entender qual é a posição ali do roteiro que ele passou, né? Se tá tudo ali dentro, e ele aprova, vai finalização. Aí o cara, finalização, talvez é um outro profissional que vem e faz o que vocês chamam de traço, que na verdade é o lineart, né? A lineart é o desenho ali finalizado, são os traços ali, os riscos em preto, né? Aí tem um outro profissional que é envolvido na área, que são os flatters. Os flatters, eles dão as cores base, então não tem profundidade nas cores, então ele vai colocar ali, ele é o concept color, ele vai trazer as cores base para aquela página. É claro que depois na coloração, se for um outro artista que faz a coloração, ele pode mudar ali o concept art, o concept color,
de acordo com o que talvez ele queira. Mas o concept color, que é o flat, ele vai ter que se atentar ali, se estava à noite, dia, porque isso tudo interfere ali nas cores base, é a cor chapadona mesmo, né? Não tem sombra nem nada. Aí vem o colorinista, aplica os efeitos especiais, os efeitos de visuais, a coloração, sombra, enfim, ele vai aplicar em cima disso. Aí vem um outro profissional que é o letrista, né? Que é o que faz o que é popularmente conhecido como balonagem, né? Os balões, né? Isso não, quando a gente fala no ramo artístico, fala assim, faz o balão para mim, o artista vai imaginar um balão, véio. Então ali é letragem, né? O nome correto é letragem, fazer a letragem, né? Aí onde ele coloca as falas, né? Os balões de fala, coloca as falas de do roteiro, e aí envolve outro profissional, que é o corretor de texto. Entra, faz correção de texto, voltou de no mínimo 5 correções de texto e sempre passa alguma coisa, vem um outro profissional que é o cara que faz a diagramação, né, onde ele vai pegar todos os arquivos, aí ele vai usar um programa, normalmente é o InDesigner da equipe Adobe, ele vai colocar ali os arquivos ali dentro, colocar sangria para corte e tal, colocar margem, e aí depois disso entra a gráfica, faz impressão e chega até o consumidor. Esse é o processo do quadrinho. Isso quando não tem ainda o capista, né? Porque aí tem um capista que vai fazer a capa, porque tem alguns que trabalham com um capista diferente da equipe que trabalhou na ilustração, até pra capa, porque a capa vende, né? Então você tem a ideia da capa como mais comercial, assim, né? Mais um marketing. Pegar toda a cadeia alimentar do quadrinho, aí um quadrinho gera 70 mil empregos. Mas faltou, só pra finalizar, faltou um tipo de roteiro, né? Que é o roteiro Castilho, que ele faz durante o programa. Esse aí eu não sei se você já... Enquanto tá desenhando, a gente manda Viajando por Terras Distantes. É uma produção transmundial.